bom dia, na alegria do Espírito Santo. Chegamos nessa manhã. A palavra nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria que vem de Deus, ela não é a mesma alegria que nós dependemos neste mundo. Porque nessa vida a gente precisa ter motivos para estar alegre. A gente precisa ter conquista, ter saúde, ter sucesso. E precisamos encontrar motivos para sermos alegres, felizes. Mas infelizmente, muitas vezes nós temos motivos para ficar tristes, para estar tristes. Mas quando a palavra nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força, quer dizer que a alegria do Espírito Santo, ou que ela produz na nossa vida, ou que ela é derramada sobre a nossa vida, como que fosse uma chuva em terra seca, como que fosse uma chuva refrescante no deserto. Eu espero que nessa manhã, você que se sente um pouco triste, às vezes com o coração árido, espírito árido. O que é o espírito árido? É quando nós estamos totalmente secos e a tristeza toma conta da nossa vida. O Espírito Santo, ele desce como chuva sobre nós. E mais do que nunca, ele nos revela verdades que precisamos acessar, descobrir. As verdades que são reveladas em Deus, elas não são hipóteses, não são opções. O que Deus nos dá, quando Deus nos dá uma direção, Ele nos mostra o caminho. E na direção de Deus não existe opção. Quando você consulta alguém aí, eu quero mando um grande abraço para Sandra, para o André, para Carla, para Marisete, a todos que se conectam nessa manhã. Que o Espírito Santo, ele nos dê a direção. Quando Deus fala conosco e Ele se revela a nós para a sua vontade, não é como a gente consulta um amigo e este amigo nos diz: olha, se eu fosse você, eu iria por aqui. Se eu fosse você, eu tomaria tal decisão. Quando Deus nos dá a direção, Ele não está baseado em cima de uma hipótese. Ele não está baseado em cima de uma previsão com um possível acerto ou não. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece a minha e a tua vida. Ele conhece o meu futuro e o teu futuro. Bom dia, Angélica, seja bem-vinda, Leca, todos que vão se conectando. Eu sinto que nessa manhã muitas pessoas precisam de uma direção de Deus. E eu espero que todos estejam com o coração aberto para o que Deus vai ministrar sobre nós, sobre a direção que Deus vai te dar. Que o Espírito Santo recaia sobre a tua vida com discernimento, com revelação, com direção. Há um tempo da nossa vida que nós olhamos e parece que nós estamos estagnados, parados faz um tempo, no mesmo lugar, às vezes na vida profissional, na vida pessoal. Bom dia para Jurema, para Isabel que está entrando no Instagram. E a gente olha para trás, a gente está assim há alguns meses, alguns anos. Tem pessoas que a vida toda parece que não saíram do lugar. É claro que coisas aconteceram na sua volta, mas é como elas estivessem paradas. Eu não estou falando de mudar de cidade, mudar de endereço, mudar de igreja, mudar de família. Porque às vezes as mudanças de endereço acontecem, mas a mudança interior ela não flui. E eu sinto nessa manhã que Deus está movendo coisas no reino espiritual a teu favor. E você esteja com o coração aberto, porque Ele vai trazer a você nesse dia, que é o primeiro dia de setembro de 2021. Nós viemos dessa noite de uma vigília muito abençoada, onde a gente esteve reunido ontem na igreja, a partir das 20 horas com culto de adoração a Deus, até as 23 horas, o horário que é permitido ficar. Nós temos culto aqui na cidade do Rio Grande, e depois desse horário nós ficamos um grupo em oração, e entramos a madrugada em oração. E não tem nada melhor do que a gente recorrer a Deus em todos os dias.
Porque muitas vezes nós somos levados, bom dia Tânia, somos levados a buscar a Deus na hora que aperta, como dizia o meu pai, aperta o calçado, né? Aperta o nó. Quando a coisa fica difícil, a gente tem a tendência de clamar por Ele. Mas nós buscarmos a Deus em toda e qualquer situação. Quando os dias são bons, quando as coisas começam a andar bem. Bom dia Michele, que Deus te abençoe. Este é um tempo de buscar Deus e parar para ouvir a resposta dele. Não apenas parar para entregar um pedido, um clamor, mas parar para ouvir a voz de Deus e seguir a direção dela. Porque a vontade de Deus ela não está baseada em fundamentos humanos. É um tempo de Deus mover a nossa vida, especialmente a nossa vida espiritual. Pois bem, agora que nós já temos vários conectados no Facebook e no Instagram, e daqui a pouquinho no YouTube, nós vamos meditar no capítulo 2 de 1 Pedro. Pedro, aquele apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que foi talvez um dos mais amigos, os mais próximos de Jesus, enquanto ele caminhava sobre a terra, e que também foi uma coluna da igreja primitiva, nos seus primeiros dias. Ele escreve muitas verdades para nós, e nós queremos aqui pensar algumas 2 ou 3 verdades no conteúdo do capítulo 2, para que a gente possa receber nesse 1º de setembro. E este mês, em o nome de Jesus, você vai movimentar. Talvez faz muitos meses, muito tempo que você se sente paralisado. Este mês de setembro será um mês de movimento, será um mês de aceleramento, será um mês de as coisas se moverem. Não temas, se algumas coisas que estavam paradas, não andavam, começarem agora a se moverem. Algumas soluções, algumas decisões que estavam paralisadas, agora elas começam a se mover. Sinto isso no decorrer deste mês. Inclusive, eu convido a todos, depois mais próximo, segunda-feira que vem, nós vamos começar um propósito de 10 dias de jejum, do dia 6 até o dia 16 de setembro. 12 horas diárias por 9 dias, e no último dia, dia 15 para o dia 16, 24 horas. Esse dia coincide com o jejum de Yom Kippur, o jejum do perdão, que Israel pratica há centenas de anos. Este é o ano novo judaico, e nós não judaizamos o evangelho, não pegamos os costumes judaicos, mas as datas são importantes, e para nós será fundamental esses 10 dias, do dia 6 até o dia 16, nós fazemos esse propósito de jejum. Deus vai mover muitas coisas na nossa vida, com a nossa oração, com o nosso jejum, com a nossa entrega e com a simplicidade, porque essas coisas de jejum, oração, elas pedem entrega, simplicidade e humildade. Jejum, oração, entrega são diferentes de prepotência, de orgulho, de vaidade. Então essas coisas são quebradas no nosso coração nesses dias. Mas mais próximo, hoje é quarta-feira, sexta-feira eu explico direitinho como vai funcionar o nosso jejum de 10 dias, a partir do dia segunda-feira, a partir da meia-noite até o meio-dia, 12 horas por dia. E depois, lá no dia 15, a partir das 18 horas, nós começaremos por 24 horas, das 18 horas do dia 15 até as 18 horas do dia 16, onde estaremos fazendo a entrega desse jejum em nome de Jesus. Vamos meditar no capítulo 2 de 1 Pedro. Nos 3 primeiros versículos, na verdade os 10 primeiros versículos falam de como nós sermos pedras vivas. Você sabe que Jesus é a pedra angular, e como nós devemos ser pedras vivas e viver como pedras vivas. Versículo 1: deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e maledicência, desejai como meninos nascidos de novo o puro leite espiritual, a fim de para eles crescerem para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Deixando a malícia, engano, fingimento, inveja e maledicência. Se nós tirarmos isso da nossa vida, nós seremos puros como crianças, como meninos recém-nascidos. E como é que a gente trata um menino recém-nascido, uma menina recém-nascida?
Quando nasce, eu não sei se na tua família, nesse tempo, tem criança, tem bebê pequeno, talvez algum conhecido, algum familiar, neto, filho, sobrinho. Se nasceu alguém na tua família, uma criança, e você vai visitar ela, uma criança quando nasce, ela é tratada com leite materno ou leite, se a criança não toma o leite materno, leite em pó, enfim. E até ele chegar numa idade de alguns meses, não é colocado um alimento mais pesado para ele. Assim como meninos nascidos de novo, perdendo toda a malícia, maledicência, desejamos ardentemente, disse o apóstolo Pedro, o leite espiritual não falsificado, que é a palavra de Deus. Sabe o que nós estamos vivendo nesses dias? Nós estamos buscando novamente, como meninos nascidos de novo, o leite espiritual não falsificado, a fim de crescermos para a salvação, voltarmos à palavra, voltarmos ao alimento puro da palavra, a simplicidade, porque de todos os alimentos que a gente consome, o leite é algo bem simples, mas que é necessário para uma criança começar o seu processo de alimentação. Que o leite espiritual, que é a palavra, possa estar sendo bem recebido pelo nosso espírito, porque como espiritualmente nós devemos ser como crianças sempre, na sua inocência, na sua pureza, mas na sua busca por alimento, por sua necessidade de ser cuidada. E o nosso Deus cuida de nós, se nós buscarmos nele. A partir do versículo 4, fala que nós fomos gerados como pedras vivas. E chegando para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas por Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Por isso a Escritura diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes e a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Versículo 9, guarda no teu coração, é um versículo central do capítulo 10, versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro. Vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que outrora nem eras povo, agora sois de Deus. Vós que não tinham alcançado a misericórdia, agora tendes alcançado. Esta é a palavra de Pedro que se encaixa no nosso coração. Somos geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então nós temos um chamado, um compromisso, uma visão, uma direção de Deus. Somos escolhidos em Jesus para formarmos essa geração eleita, esse povo adquirido por Deus, para proclamarmos a santidade em Cristo Jesus. Como é que a gente pode proclamar? Ô pastor, eu preciso proclamar, arrumar uma caixa de som, pegar um microfone, abrir um canal na internet e aí esparramar o Evangelho. Amados, este é apenas uma das ferramentas, mas a principal delas nem é essa. A principal delas é a nossa fé, a nossa entrega e a nossa vida diária. Mais do que o tempo que nós gastamos em oração, por mais que você ore meia hora, uma hora, não sei qual o tempo, a maioria das pessoas não ora, não tem um tempo de oração de 1 hora diária. Só aqueles que se dedicam um pouco mais à pregação do Evangelho são levados a esse tempo, mas a maioria das pessoas não tem, para suas atividades, pelos seus compromissos e tantas coisas. Mas o resto do dia você tem oportunidade de viver uma vida com Deus. A vida com Deus, ela vai além da oração, vai além do louvor, vai além do culto na igreja, vai além do estudo da palavra, que são bases para a nossa vida.
mas ela é exercida nos nossos relacionamentos diários. Os desafios que nós temos. Às vezes a gente não precisa sair de casa para ter desafio de relacionamentos diários. Às vezes você se levanta na conversa com o esposo, com a esposa, com o filho, com alguém de casa, já surge uma situação embaraçosa, uma situação crítica. E naquele momento, se você abrir o teu coração, o Espírito Santo te conduz e ele acalma o teu coração. E quando nós proclamamos o Evangelho, nós proclamamos com o nosso exemplo, com a nossa maneira de ser, com o nosso jeito. Essa semana alguém me procurou, escreveu para mim, preocupado com seus filhos, seu filho pequeno, seu filho adolescente. Bom dia, Daiane. E de como as coisas estão e como será essa geração que está chegando agora. E ele dizia, olha, eu levo ele para a igreja, ele não frequenta o nosso ministério, é de outro ministério, mas enfim, eu levo ele para a igreja, eu procuro enturmar ele, mas eu não sinto nele uma transformação. Eu não sinto nele, eu sinto que ele vai na igreja, pratica religiosamente, se envolve, mas eu não sinto no coração dele uma entrega. E eu sinto que isso está fugindo do meu controle, disse aquele pai. E eu falei para ele, olha, a maior pregação que nós podemos fazer para alguma pessoa, especialmente para filhos e netos, é a nossa vida com Deus. Se o nosso filho, jovem, adolescente, ele vê nós orando só na igreja, ele vai orar só na igreja. Se o nosso filho vê a gente buscando a Deus e de alguma maneira perdendo as estribeiras no dia a dia, ele vai achar que a busca a Deus é só quando estiver no culto, na igreja, no movimento. Agora, se ele for levantado para a noite, e eu tive essa experiência enquanto jovem, eu não era cristão, eu era solteiro ainda, e a minha mãe era uma mulher de oração, e muitas vezes eu levantava na madrugada para ir ao banheiro, para tomar uma água, ou às vezes chegava da rua na madrugada, e havia uma luz acesa na sala, uma Bíblia surrada em cima da mesa, e ela estava orando. E eu passava para aquele ambiente, para a sala, para ir ao banheiro, para entrar na casa. E eu passava e é como ela não estivesse me vendo. Ela estava envolvida, orando na presença de Deus, 2, 3 horas da manhã. E muitas vezes eu ouvia a oração dela. E a oração dela, ela costumava orar. E ela recitava um salmo inteiro na oração dela. Ela pegava o salmo 123, por exemplo. Assim, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro é o Senhor que fez os céus e a terra. E ela orava todo aquele salmo. E eu, jovem ainda, não estava envolvido com as coisas do mundo. Mas o peso daquela oração que entrava nos meus ouvidos, entrava no meu espírito, é como uma semente que estava sendo lançada. E depois de um tempo, pela graça de Deus, eu pude aceitar Jesus como Salvador. Mas o exemplo da minha mãe de oração eu nunca esqueci. Então, se você tem filhos jovens, netos, pessoas jovens na tua casa, crianças, mais do que obrigar ela a botar, agora você tem que orar, agora você tem que ler a Bíblia, mais de obrigar ela precisa ver você se entregando para Deus. Proclamar o reino é muito, muito, muito nós começarmos no secreto da nossa casa, onde ninguém nos vê, e nós estamos clamando pelo Pai. Essa noite nós tivemos um tempo de adoração muito profundo, até às 23 horas. E depois as pessoas foram liberadas daquele culto público, foram para suas casas. E eu fiquei com um grupo ali de umas 15 pessoas, 20 talvez. E nós dobramos nossos joelhos e oramos até as primeiras horas da madrugada. E aquela porta fechada, ninguém viu, não tinha transmissão, não tinha nada. Era nós e Deus. Mas não precisamos mais nada que nós e Deus. Eu quero te dizer que você não precisa de mais ninguém do que Deus na tua vida. Isso não quer dizer que você vai abandonar a igreja, pastor, abandonar os irmãos, não. Eu estou dizendo que no momento mais que você precisa, que geralmente é no momento da solidão, no momento da madrugada, no momento que você está angustiado, quem vai realmente fazer a diferença na tua vida é você ter intimidade com o Pai. É você aprender a conversar com Ele com uma capacidade de entender que a tua oração ela tem o mesmo peso da oração de um apóstolo, de um bispo. Não se iluda. A minha oração, a oração de um pastor, ela não tem mais força que a tua, desde que você tenha fé para isso.
Então o mês de setembro ele começa a se abrir para você com essa palavra. Há poder na tua oração, há unção na tua vida. Essa unção desce na tua casa, essa unção é entregue nas tuas mãos, porque a palavra nos garantiu aqui que nós lemos, versículo 9 do capítulo 2: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou. Amém? Nós não entramos pela janela, não pegamos um atalho, não nos esforçamos para isso. Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Então desfrutamos disso. E para finalizar o capítulo 2, fala de deveres do povo de Deus, nos nossos tratos, nos nossos relacionamentos. E diz assim o capítulo 11: amados, exorto como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais da concupiscência da carne, aos quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem bem. Por isso é a vontade de Deus que, façando bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres, não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai a Deus, honrai ao rei. Aqui essa passagem fala muito da nosso posicionamento em relação às nossas autoridades constituídas, governador, prefeito, presidente, Supremo Tribunal Federal, Congresso, autoridades que foram constituídas. Aqui está dizendo que nós devemos honrar a Deus, buscar a Deus. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como que por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Eu não vou estender esse assunto, que eu já estou encerrando, mas agora estamos começando setembro. Hoje é dia 1º. Terça-feira que vem, da outra semana, será dia 7 de setembro. Há uma conclamação meio que nacional para que os evangélicos, as igrejas saiam às ruas para defender um segmento, um partido ou alguém. Tenha muito cuidado naquilo que você vai fazer. Não sirva de massa de manobra para ninguém, quer seja para um lado ou para outro. O nosso poder é espiritual, o nosso poder não está nas armas. Quando alguém tem sua plataforma como armas de fogo, outro tipo de armas, ou bélica, e não pelo poder de Deus, tenha cuidado, somente isso, tenha cuidado. Tenha muito discernimento, tenha muita reverência a Deus. Talvez você me pergunte o que você me aconselha. Eu acho melhor não te aconselhar. Dizem que se conselho fosse bom, se vendia em farmácia, né? Eu acho melhor você ler a palavra e seguir o discernimento do Espírito Santo, segundo a tua vontade. Eu, de minha parte, não estou conclamando ninguém para sair para as ruas, nem estou chamando ninguém para ficar em casa. Façam que o Espírito Santo conduzir vocês. Agora eu certamente vou estar envolvido com as coisas de Deus. E é no reino espiritual que nós vamos vencer as nossas lutas e vamos definir as batalhas que virão. E não vamos fugir delas, mas vamos guerrear como servos de Deus no reino espiritual. Porque o impossível para nós é possível para Deus. E vamos viver o impossível de Deus. Não somente na nossa vida, eu creio nisso. Na minha cidade, no meu estado, no meu país. Vamos viver crendo no impossível de Deus. Aonde as coisas não são possíveis, o impossível de Deus vai se revelar. Para nós finalizarmos e você entender bem a mensagem que cai para nós hoje no capítulo 2, versículo 13: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como que por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres, não tendo liberdade como capa de malícia,
mas como servos de Deus. Essa palavra é bem clara e ela dá direção para a tua vida e para a minha vida. Então nessa manhã, primeiro dia de setembro, em que eu sinto o mover de Deus, que coisas estarão acontecendo, vamos orar para que a gente possa ter o discernimento e também a sensibilidade do Espírito para ser dirigido por Ele. Oramos a Deus. Senhor Jesus, como é maravilhoso começar na Tua presença. Como é maravilhoso, antes de mais nada, consultar a Tua vontade. Eu percebo, Pai querido, em nome de Jesus, muitas vidas conectadas que estão como que uma vida sem sal, uma vida monótona. Algumas pessoas sentem-se como que estivessem paradas, como pedras paradas. Paradas. Como aqueles dias que não tem nenhuma uma brisa de vento. Sabe? Aqueles dias parados, aqueles dias em que as árvores não se movem e que está tudo numa calmaria. Aqueles dias que a gente olha para o mar, para a lagoa e a água está paralisada. Aqueles dias que a gente olha para o céu e não tem nenhuma nuvem. É como se tudo estivesse parado. Mas eis que vem os dias, e esses dias estarão avançando no mês de setembro, em que tu estarás movendo coisas no reino espiritual e na vida pessoal de muitas pessoas. Vida profissional, vida sentimental, ministério renovado. É um mês de movimento, é um mês que tu irá mover sobrenaturalmente. Nesses dias, e muito especialmente nesse tempo de jejum e entrega, tu vai colocar coisas no lugar. Eu profetizo em nome de Jesus cura, milagre, transformação, renovo espiritual, restauração para famílias e lares, libertação de vícios, que as cadeias do inferno caiam por terra. Em o nome de Jesus, assim como colocamos na tua presença o nosso país, neste mês que comemoramos o 7 de setembro da independência. Pai querido, nós não corremos para defendermos políticos, governantes, A, B ou C, mas cremos na tua intervenção, na intervenção do teu Espírito Santo, não da intervenção militar ou de alguma outra condição, mas a intervenção do teu Espírito Santo, para que tu venha produzir sobre nossa terra um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Em o nome do Senhor Jesus, guarda cada um. Graças a Deus. Amém? Muito bem, nós vamos encerrarmos por hoje, quarta-feira. Ontem eu falei que era quarta-feira, mas eu estava até perdido no dia da semana. Hoje é quarta-feira, e hoje, quarta-feira, às 20h30, nós temos um culto na Vila da Quinta. Quem mora na região, quiser participar conosco, hoje 8h30 da noite. É o primeiro culto, na verdade, público do mês de setembro, e nós temos muita expectativa em relação a este mês. Não esqueçam, segunda-feira, começamos um propósito de 10 dias de jejum. Do dia 6 ao dia 15, 12 horas diárias de jejum, né? Da meia-noite ao meio-dia. E no último dia, lá no dia 15 para o dia 16, serão 24 horas de jejum e entrega na presença de Deus. E eu creio no mover de Deus sobre a nossa vida. Amanhã a gente vai meditar no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, e fala como viver a família cristã e o estilo de vida que agrada a Deus. Vamos tratar disso amanhã, às 11h30 da manhã. Que Deus abençoe a cada um, guarde, fortaleça e abençoe o teu dia. Em nome de Jesus.